Shalom a todos. Esse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre a abertura do canal, sobre sonhos e visões. Esse primeiro estudo é um estudo de testemunho mesmo. Ao longo do tempo, Deus foi me mostrando que Ele não queria simplesmente que eu abrisse um canal para passar um pouco do conhecimento que Ele vem nos dando ao longo do tempo, porque o conhecimento é Ele quem dá, e na comunhão que a gente tem com alguns irmãos, a gente acaba adquirindo muito conhecimento e um irmão vai agregando na vida do outro, a gente vai passando também por muitas experiências e vai vendo que realmente o que Deus quer é a comunhão. Ele deu peças diferentes para cada um de nós, já para que houvesse isso, para que houvesse essa comunhão, esse partir do pão, né, como dá para falar. E enfim, ele não queria que eu começasse o canal simplesmente fazendo estudos e tudo mais. Ele mandou que eu começasse do zero, que eu começasse do primeiro degrau mesmo. E a gente tem que começar se humilhando, dando testemunho, mostrando para que a gente veio, né? A gente tá aqui para dar testemunho. E é muito incrível as coisas que ele nos mostra ao longo do tempo, mas eu acho que a coisa mais válida que a gente tem é realmente o testemunho que a gente carrega quando a gente passa por dentro da mensagem que a gente mesmo prega. Porque a gente prega a mensagem, a gente prega a força, a esperança que está em Deus, mas muitas vezes a gente não tem uma fé assim para nós. A gente tem uma fé que nenhum amigo meu costuma dizer, a gente tem fé para os outros, né? Pra gente, a gente não tem tanta fé assim. Mas o que que acontece? Então, o que que acontece? Deus trabalhou comigo de várias maneiras, mas tudo começou na minha vida há mais ou menos 7 anos atrás, no Shemitah de 2014, 2015. Eu ainda na época não tinha conhecimento do que era o ano de Shemitah. Eu vinha descobrir algo sobre isso o ano passado e eu fiquei muito encantada quando eu vi que realmente a minha vida tinha sido marcada por esse ano. O ano Shemitah foi o ano que a minha vida ela realmente ela mudou totalmente. Ela foi transformada naquele ano. Eu mudei de cidade, eu acabei indo para longe da minha família, que era algo que eu tinha assim muito apego, digamos assim. Eu sempre tive tanto um pai quanto uma mãe muito presente, então eu nunca me via tão preocupada com problemas, entende? Porque eu sempre tinha eles ali para me ajudar em tudo, então, ainda que eu tivesse uma vida de ser casada, de ter filho, de trabalhar e tudo mais, eu não me preocupava tanto com as coisas porque eu tinha os meus pais ali, muito perto e muito presente. Mas o que que Deus fez? Ele me tirou de perto da minha família, ele me mandou para uma terra distante, para um lugar que eu nunca tinha nem ouvido falar, na verdade. E lá o meu marido começou um novo trabalho e a gente ficou por alguns anos lá, na verdade por 3 anos. E lá eu comecei a aprender mais, porque lá eu não tinha. Eu passei por várias igrejas e lá já não tinha essa coisa de frequentar igrejas e tudo mais, então eu comecei a buscar mais pelo recurso do YouTube. No início eu ouvia alguns pastores, depois eu comecei a encontrar canais que estudavam mesmo profecias e tudo mais. Foi aonde eu me encontrei no estudo mesmo, no estudo da escatologia, o estudo das festas, dos tempos determinados. É uma coisa que eu amo mesmo trabalhar. Então a minha vida começou a mudar ali. Depois disso eu voltei para minha cidade
E eu tinha sempre aquela coisa, assim, aquela necessidade de pessoas, sabe? Nas igrejas que eu frequentava até então, tu não tinha aquela coisa, assim, de pessoas, sabe? De amizade, vamos sentar e vamos falar sobre a palavra. É simplesmente tu vai na igreja, tu senta e tu fica ouvindo o pastor. Depois daquilo, tu fecha a Bíblia, tu vai embora e tu vai abrir de novo lá só no próximo culto, né? Então era algo muito. Era algo que eu não conseguia me encaixar 100% e eu sentia muita necessidade de ter pessoas que amam a palavra, que amam estudar, que amam esse negócio todo. E foi aí que eu conheci um canal no WhatsApp, que é de um irmão que ele tem um canal no YouTube, que ele faz estudos. E lá eu aprendi muitas coisas, e principalmente o que era realmente a comunhão, o partir do pão, né? Quem nós somos no corpo de Cristo, né? Porque a gente crê no sacrifício de Cristo, a gente crê que ele morreu por nós, mas muitas vezes a gente tem dificuldade em entender que nós fazemos parte disso, que muitas vezes a gente precisa se sacrificar em prol dos nossos irmãos. Muitas vezes a gente vai passar por coisas na nossa vida que na hora a gente não entende, mas lá na frente a gente vai poder dar testemunho e outros irmãos vão ser edificados por aquilo que a gente viveu. Então, o evangelho em si e andar por ele é algo que é muito fascinante. Mas ele só é fascinante quando ele é verdadeiro, quando a gente passa de fato por dentro da mensagem, né? Então, há um tempo atrás, o que aconteceu comigo, assim, em relação aos sonhos, foi que nesse grupo que eu entrei de estudos, tinha um irmão nesse grupo, e esse irmão, ele tem o dom da interpretação de sonhos. É uma coisa que eu nem imaginava que existia. Mas esse irmão não interagia muito ali no grupo, mas ele passava por ali. E um dia esse irmão, ele simplesmente me chamou no privado e, e falou algumas coisas comigo. Ele disse para eu não rejeitar sonhos, porque eu gostava tanto de estudar e que Deus ia me acrescentar pelos sonhos, confirmar os estudos e muita coisa Deus ia trabalhar comigo através dos sonhos. E eu não poderia rejeitar os sonhos. E aí eu até respondi pra ele, né, irmão, tu deve estar se confundindo, porque eu não sonho, nunca sonho, sabe? Não tem como eu rejeitar sonho, porque eu não sonho. E aí naquela noite eu tive o primeiro sonho. Naquela mesma noite que ele falou comigo, eu tive o primeiro sonho. Engraçado que eu parei de falar com ele e eu larguei o telefone. Aí naquela noite eu sonhei. E de manhã a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi pensar, poxa, que sonho bobo. Sabe? A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi rejeitar o sonho. E aí, depois de algum tempo, eu peguei meu celular e fui começar meu dia. E aí eu vi um áudio desse irmão que eu não tinha ouvido, que ele ainda tinha mandado na noite passada, onde ele falava para eu não rejeitar os sonhos, porque Deus sim fala através dos sonhos. E a gente às vezes não atenta para isso. E eu achei muito engraçado aquilo, porque eu tinha acabado de acordar e eu tinha acabado de rejeitar um sonho. Então eu achei até engraçada a situação e acabei gravando para ele, contando o sonho que eu tive naquela noite. E eu achei que era um sonho bobo e no fim o sonho estava cheio de detalhes e estava cheio de coisas em que Deus estava começando a trabalhar comigo. E o mais forte de tudo isso é que com esse tempo, desde que tudo começou, todos os meus sonhos, eles sempre estão voltando. Eu nunca tive sonhos apocalípticos, sonhos de revelação, sonhos assim. Todos os meus sonhos, Deus manda eu trabalhar, eu ir para minha família, eu trabalhar com a minha família, eu começar por casa, entende? E isso é uma coisa que eu achava muito difícil. A gente sabe que não é fácil quando a gente tem que pegar e passar o que a gente sabe para nossa família. Entende? É muito mais fácil a gente passar essas coisas para irmãos que querem saber. Muitas vezes as pessoas da nossa família, elas são crentes, porém elas não têm o mesmo entendimento que nós.
E acaba que sendo muito difícil da gente fazer esse papel de passar, de ir até a nossa família. Só que Deus começou a me puxar a orelha em fazer isso. Então, basicamente, o que ele me falava era ir até a família. Vai para a família, unam-se, sabe? Unam-se pelo amor. A frase que ele me deu foi essa: unam-se pelo amor, para não ter que se unirem pela dor. E é uma coisa que é forte, porque assim, o amor ele une, mas a dor ela une muito mais. Ela une muito mais. Entende? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, quando não tá tudo bem, entende? Quando a gente perde, às vezes, uma peça da família, alguém que é muito importante na família, quando a gente tem uma perca ou algo do tipo, a gente vê que a dor, ela une muito mais do que o amor. E isso é uma pena, porque a gente chegou a um tempo em que Deus, ele quer as famílias unidas. Ele quer que a gente esteja em um mesmo espírito. Mas por que que Deus quer isso? Por que que Deus quer unir as famílias? As famílias basicamente já são unidas. Mas aí é que entra a questão, o que que Jesus falou? Como Jesus falou que seria o tempo do fim, onde mãe estaria contra filha, sai pai contra filho, nora contra sogra, três contra dois. Então, assim, as famílias elas vão estar divididas no tempo do fim. E por isso eu vejo que Deus tem puxado tanto, tanto, tanto para esse lado de unam as famílias. Antigamente, no tempo de Jesus, não era assim. Não tinha um monte de templos e as pessoas se dividiam ali por denominações e tudo mais. Não, eram as famílias, os encontros, sabe? Juntava um pouco de família, um pouco de conhecido, de vizinho, não sei. Mas eram encontros assim, encontros simples, debaixo de uma árvore onde tivesse dois ou três, entende? Reunidos. Então, hoje a coisa está muito diferente. Hoje a gente junta a família, fica cada um num telefone, fica cada um de um lado, sabe? E a gente está num tempo tão difícil, a gente está num tempo que a gente nunca sabe qual vai ser a última vez que a gente vai ver aquela pessoa, sabe? A gente não sabe. O, ainda pode levar algum tempo para tudo acontecer? Pode levar. Pode levar ainda 5, 10 anos para Jesus voltar? Pode, mas a gente não sabe se amanhã os nossos dias vão até amanhã, a gente não sabe se os nossos dias são mais 20 dias, mais 20 anos, a gente não tem noção disso. Então a gente tem que unir a família e unir agora, e unir pelo propósito de que a gente sabe que no tempo do fim as famílias vão se dividir. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que unir a família, unir pelo amor, para não ter que precisar se unir pela dor. É muito triste quando a gente tem que unir a família pela dor, sabe? Eu passei por coisas durante essa minha caminhada que eu preferiria muito mais ter ouvido a voz de Deus lá no início, quando ele disse para mim: vai para tua família, junta todo mundo e começa a falar as coisas que eu tenho te mostrado, entende? Quando eu encontrei essa fonte, a única coisa que eu queria era seguir ele e nem olhar para trás. Mas ele disse que não. Ele disse: vai para tua casa e lá tu fala tão grandes coisas que eu tenho feito por ti. E é isso que eu precisei fazer. Só que não é nada fácil a gente unir a família, a gente fazer uma roda ali e agora vamos falar das coisas de Deus, das coisas do Pai. Ninguém quer fazer isso, entende? Basicamente ninguém quer falar isso. Então é muito complicado. Mas quando a gente olha assim para o passado, muitas vezes a gente fala, né? É engraçado. Moisés ouvia a voz de Deus, o próprio Deus falava diretamente com Moisés. E Moisés, no início, ele não queria obedecer, sabe? Manda outro no meu lugar. Eu sou duro de fala, entende? E a gente olha para isso e a gente pensa, poxa, sabe, se fosse eu. E aí, quando é a nossa vez de ouvir a voz de Deus, a gente faz até pior do que Moisés, né? A gente, no meu caso, como eu costumo dizer, Deus me deu sonhos,
ele me deu uma pessoa que pudesse interpretar os sonhos e eu fugi disso. Eu tentei fugir ao máximo. É como Jonas, Deus mandou ele fazer algo e ele simplesmente comprou uma passagem e fugiu. Foi exatamente isso que eu fiz. Só que no momento que tu entra no barco, a tempestade vem. E aí não tem o que fazer, sabe? Se não se jogar no mar. E é importante a gente aprender isso porque quando a gente se diz corpo de Cristo, quando a gente se diz noiva, quando a gente se diz igreja, a gente, no mínimo, tem que fazer a vontade de Deus. Tem que fazer aquilo que Ele está pedindo, que Ele está orientando. Entende? Porque nós somos todos parte do mesmo corpo. Cada um de nós é uma peça, é um membro desse corpo. E não tem como uma perna caminhar para um lado e a outra perna caminhar para o outro, né? Não vai fluir, vai acabar caindo. E é exatamente isso que acontece quando a gente resolve entrar num barco e fugir do propósito de Deus. E uma coisa muito, muito importante, assim, que eu acho, quando eu tava nesse dilema de ter que ir para a família, de ter que juntar todo mundo e falar as coisas que Deus estava me mandando, e eu com muito medo de fazer isso, esse irmão ele veio para mim e disse o seguinte, ele disse assim, ó, vai lá, Gideão, não é você, seu cabeção, é o meu espírito que vai falar. E quando esse irmão falou isso, assim, eu, eu ri bastante e depois eu fiquei muito conformada, sabe? Porque a gente sabe que a gente não precisa planejar nada, a gente precisa ir e fazer o que Deus está mandando que a gente fizesse, né? O que a gente faça. A nossa função é essa, é ouvir, né? Ouvir a voz de Deus, ouvir. E Ele fala com a gente de várias formas, tanto acordado quanto dormindo através dos sonhos. E aí aconteceu uma coisa muito interessante também. Esse irmão dos sonhos, ele, ele é escritor. Então, ele tinha me prometido me mandar um livro. E ele bolou todo um plano, né? Ele conversou comigo, ele mandou eu ir na loja tal buscar o livro que o amigo dele ia trazer pra mim, porque ele mora na Bahia, eu moro no Rio Grande do Sul. E aconteceu, ele bolou todo um plano lá. E quando eu fui buscar o livro, eu esperando, né, receber o livro, me acontece uma surpresa. O livro era um notebook e ele tinha feito essa compra, com certeza com orientação do pai. Ele sabia que eu gosto muito de estudar e que eu tenho muita coisa assim que eu possa, não por mim mesma, tanto ele quanto qualquer um outro irmão que convive comigo sabe que os estudos são do pai, sabe? São do Criador, é ele que dá. É Jesus que tem as chaves do entendimento e é ele que vai abrindo cada uma delas pra gente. Mas enfim, esse irmão, ele viu muitas vezes, tanto através dos sonhos quanto as coisas que foram se desenrolando, que eu precisava realmente abrir esse canal e que eu precisava realmente compartilhar esses estudos. Então ele fez isso, ele me mandou esse presente e, né, ele pediu para que eu não falasse o nome dele de maneira nenhuma, que esse presente tinha sido do pai, não dele. E, e foi uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida, porque eu não tinha realmente recurso para gravar vídeos e fazer esse tipo de coisa. E aí eu me vi com um recurso, né? Então, foi o início de uma caminhada e assim, foi a coisa mais especial que esse irmão me deu, com certeza não foi esse notebook, e sim o tempo que ele me dá de ouvir os sonhos. E eu sei que não é uma coisa fácil, não é simplesmente ir lá e ouvir um sonho. Tu ouve o sonho, tu ora, tu ouve o sonho de novo, tu ora,
tu ouve o sonho de novo, anota, entende? É um processo que demora, que leva tempo. E ele gasta carinhosamente esse tempo com a gente, sabe? Eu sei que ele não pode atender todo mundo que vai até ele, até porque ele tem a empresa dele, ele tem a vida dele, mas ele também tem essa vida que ele trabalha para o reino. E eu acho muito lindo o trabalho que ele faz, não só pelos sonhos, mas pelos textos também que ele escreve, que são incríveis. Inclusive tem o canal, depois eu vou deixar na descrição do vídeo, tem o site Camaçari Fatos e Fotos. É um jornal, mas tem a parte lá que a gente acha que só tem que tem os textos dele. Ele tem muitos, muitos textos mesmos. E não tem como tu ler um texto dele e não sair edificado de lá, porque tem muita coisa. Não só que Deus vai mostrando para ele através dos sonhos, mas também dos sonhos de outros irmãos e de outros e de outros. Então é realmente muito rico ler os textos, vale muito a pena. E a minha vida ela foi totalmente marcada pelos sonhos e por essa história toda sem querer, sabe? Desse irmão me chamar sem querer e falar aquilo para mim e a partir dali eu começar a sonhar. E não foi só sonhar. Os sonhos que Deus estava dando sobre, em relação à minha família, os sonhos foram se cumprindo. E a minha família foi crendo, porque foi vendo os sonhos se cumprirem, um após o outro diante delas. Então foi algo que, para minha família em si, foi algo muito forte. E como eu estou aqui para dar o testemunho que eu tenho, e ele é particular, ele não é de outras pessoas, ele é meu, eu passei por dentro dessas coisas, então não tem como eu fazer esse estudo, esse vídeo de abertura de canal, sonhos e visões, sem comentar esse comentário que eu fiz agora. Então, enfim, eu queria abrir o canal, mas como eu falei, os estudos não são meus, os estudos são meus e de muitos irmãos que eu tenho comunhão todos os dias. Eu tenho a irmã Kátia, que é uma pessoa assim que todos os dias a gente conversa e ela tem a mesma paixão que eu, a paixão escatológica. Eu tenho outros muitos irmãos que a gente conversa e a gente chega assim a coisas que são incríveis. Então, desde o começo eu sempre pedi assim para o pai que se fosse da vontade dele eu abrir o canal, coisa que eu já achava que era, porque eu ganhei um notebook para isso. Eu pedi para ele então que ele desse um nome, que ele batizasse esse canal, porque eu não ia botar o meu nome aqui de maneira nenhuma, porque como eu falei, os estudos não são meus. E tudo aqui é em conjunto e principalmente ele mesmo mostra as coisas pra gente. Então, eu pedi isso para ele, eu estava orando nesse momento e ainda de olhos fechados, eu orando e pedindo para ele que se fosse da vontade dele, para ele dar um nome para esse canal, porque tudo aqui eu queria que fosse feito muito com a vontade dele. Tanto que o primeiro estudo que eu tinha programado seria sobre o batismo, sobre os 3 batismos, o batismo da água, do Espírito e com fogo, mas ele mostrou que não era assim que ele queria, e sim que eu começasse bem por baixo mesmo, dando testemunho, contando as asneiras que eu fiz de não obedecer ele, dele me mostrar e me falar, e eu entrar num barco e fugir. Mas enfim, eu estava orando e ainda de olhos fechados eu enxerguei uma camiseta, era uma camiseta totalmente preta, e nela estava escrito Elas em Cristo. E eu comecei a chorar demais naquele momento, né? Porque eu tava vendo de verdade aquilo, mas ao mesmo tempo eu tava com os olhos fechados. E não tinha como eu estar vendo nada. E também não tinha como ser fruto da minha imaginação, porque eu nunca vi uma camiseta com essa frase. Então, assim, foi uma coisa que me marcou. Eu sei que tem pessoas que vão achar que isso é bobagem.